que seja sutil, né? Que seja uma justa medida, e não algo que extrapole ou algo que apareça em excesso. E agora, mas não menos importante do que tudo que eu trouxe, é o aforisma do Miller, que os autores trazem aqui nos últimos capítulos ali do livro. Né? Do livro não, do capítulo que a gente está trabalhando. O Miller ele traz que a linguagem é um sistema de significantes que não tem garantia de um referente externo, ou seja, não tem garantia de que algo realmente signifique aquilo. Nesse sentido, ela produz necessariamente uma separação entre o que se diz e o que é real, real para o sujeito. É isso que o Lacan diz, por exemplo, com não há metalíngua. É no sentido de que não existe um discurso superior que vai validar a verdade de todos os enunciados. Isso é o que vai tornar possível pensar que toda fala é um semblante. É aqui que o Lacan localiza, por exemplo, aquele aforisma que não existe outro do outro. Isso porque todo o sentido ele é construído, o sentido ele não é dado. Né? A palavra amor ela vai variar conforme vários contextos culturais. Né? A palavra luto também. Trouxe ela passada, por exemplo, para vocês pensarem num elefante. O elefante que vocês pensarem vai ser para cada um, ou seja, ele vai aparecer numa justa medida as representações que você conseguir lançar mão na hora de pensar se elefante, ou na hora de pensar o amor, na hora de pensar o luto. Existem contextos culturais e subjetivos que vão permear a construção de qualquer sentido. A ausência desse referente último que a gente está conversando torna toda fala uma montagem de significantes sobre o vazio. É daí que surge o aforisma do Jacques Alain Miller. Né? Todo mundo delira, no sentido de que a linguagem é o próprio delírio. E é claro, essa questão do delírio universal vai se configurar diferente para cada forma de estrutura. Estrutura nesse sentido da clínica descontinuista. Né? A gente pode pensar que essa questão do delírio universal se relaciona de uma forma para a neurose, de outra forma para a psicose. Tem uma outra relação com a perversão, tem uma outra relação com o autismo, por exemplo. Então, de forma simples, a gente pode ver que dentro da neurose existe uma aderência aos semblantes sociais, ou seja, às falas, ao consenso social, para organizar a realidade do sujeito. E aqui a função da fantasia, né? Porque a fantasia ela vai filtrar o real, vai localizar o gozo em um objeto parcial e, com isso, também localizar um parceiro ideal para a substituição de um objeto perdido. Na psicose, a gente vai ter uma rejeição aos semblantes e uma exposição do real sem mediação. Ou seja, as alucinações elas são experiências diretas do gozo. Aqui não há uma mediação da metáfora paterna. O sujeito aqui ele crê na materialidade do significante. A palavra é a própria coisa. O semblante, vale lembrar, que ele funciona como um significante mestre que vai ser necessário para ordenar o discurso. Né? E a gente tem nesses significantes mestres Deus, a lei, a ciência, né? As políticas, elas aparecem dentro desse lugar. E o semblante ele tem essa função de ficção compartilhada que carrega a função de estabilizar o laço social. Bom, essa é a parte 2 da nossa aula sobre esse aforisma milleriano do Todo Mundo Delira.